Queria-vos dizer algumas palavras acerca destas leituras. Este longo Evangelho, o Senhor, na sua providência, dá-nos evangelhos mais longos. Agora que não podemos estar todos juntos na missa, nem por isso o Senhor deixa-nos alimentar e por isso dá-nos leituras bastante grandes para alimentarem o nosso coração. Em primeiro lugar, nós estamos a celebrar o Domingo da Alegria. O Domingo da Alegria acontece sempre no meio do tempo da Quaresma e no meio do tempo do Advento. É especialmente, se calhar, difícil para nós viver este dia como um dia de alegria. É especialmente difícil para nós, se calhar, este ano, viver a Quaresma, porque para todos nós que estamos nesta circunstância, a primeira coisa que vem à cabeça é nós estamos de quarentena. Nem nos lembramos bem da Quaresma. O ritmo do tempo vai começando a ser mais difícil de passar. Uma sexta-feira da Quaresma ou um domingo, os dias, porque estamos mais fechados em casa, parecem-nos mais iguais. Mas a Igreja, na sua liturgia, salva-nos e vai-nos lembrar este ritmo, o ritmo da história da salvação, o ritmo de como os mistérios de Deus que celebramos na liturgia vão-nos ajudando a viver ao ritmo de Jesus. Celebramos neste dia, em cada dia, mas especialmente aos domingos, o dia da ressurreição de Jesus. E é um dia de alegria sempre. Por isso, nós lembramos, continuamos a fazer um caminho para a Páscoa. Não sabemos bem como é que vamos celebrar a Páscoa, mas em casa, provavelmente, cada um de nós, mas a Páscoa acontece. E esse é que é o milagre grande da vida de Deus no meio do mundo. É que nada impede a ressurreição de Jesus. Não há nenhum obstáculo à ressurreição ou ao amor de Deus na nossa vida. Não há nenhum vírus, não há nenhuma situação de medo ou de guerra que impeça que Jesus entre na nossa vida. E por isso, sim, nós estamos a viver o tempo da Quaresma e devemos vivê-lo seriamente. E sim, vamos viver a Páscoa este ano numa circunstância diferente, mas vamos vivê-la com aquela certeza, a mesma certeza da ressurreição de Jesus Cristo e dos frutos que isso traz à nossa vida. Portanto, procuramos hoje viver a alegria. E a alegria porquê? Podemos perguntar, que razões é que temos nós hoje em dia para nos alegrarmos? Porque só temos razões para nos assustarmos quando olhamos para aquilo que ainda vai ser e aquilo que ainda vai acontecer. Bem, nós olhamos para as leituras que nos apontam o caminho. Estas leituras falam-nos de luz. Há uma cura de um cego no Evangelho. Centramos-nos neste diálogo, ou qual que podíamos dizer, este processo, porque o cego é curado por Jesus, cura-o desta maneira estranha. Jesus, com a sua saliva, faz um lodo a partir da terra e cura-o e diz para ele se lavar na piscina. Ou seja, esta mistura de Deus e homem, esta saliva de Jesus no meio da terra, é, no fundo, um sinal da encarnação. Jesus Cristo é Deus e homem que se misturam, que formam um só. Então, a cura de Jesus acontece sempre assim, numa ação de Deus que toca a nossa carne, que toca a nossa vida. E Jesus cura-o. Mas depois nós vemos, a maior parte do Evangelho é um processo muito difícil, muito duro, que os fariseus fazem contra este homem. Desconfiam se é mesmo ele, desconfiam se ele era cego ao princípio, interrogam-no, interrogam os pais não se querem comprometer porque têm medo, voltam para trás. Nós vemos aqui muitos momentos de um processo em que nós vemos, afinal, que os cegos são aqueles que não querem acreditar no evidente, que é Jesus é Deus e fez este milagre. Nós percebemos perfeitamente que tanto este homem que era cego, como Jesus depois, naquilo que diz, está a dizer, nós vemos que estes homens estão completamente cegos. Cegos naquilo que é a definição do preconceito. Estes fariseus já tinham decidido que Jesus não era o Messias. Já tinham decidido no seu coração que Jesus era um falso profeta e que Jesus não podia curar. Diante da realidade que lhes dizia o contrário, eles cismaram, porque não pode ser assim. Porquê? Porque este homem não é o Messias. A única razão que eles davam foi a razão que eles já tinham, a ideia que eles já tinham. Este homem não pode ser o Messias. Portanto, se a realidade à minha volta me diz que este homem agora vê, então é porque ou ele está a mentir, ou porque ele não era cego, ou por qualquer outra razão. Eu não aceito a realidade como ela é. E isto é uma coisa que se chama na nossa vida espiritual a cegueira espiritual. Não vemos a ação de Deus. E isto vem direto ao nosso coração nesta circunstância em que vivemos. Os nossos olhos dizem, estamos a atravessar um momento horrível, muitos podemos pensar onde é que Deus está no meio disto tudo, o que é que está a acontecer, porque é que Deus nos está a castigar desta maneira. E é para nós difícil ver a realidade de outra maneira. Não ir do nosso preconceito a pensar, se Deus é bom, tudo vai correr como eu quero e como eu espero. Não, vamos olhar para a realidade com esta certeza do nosso coração. Cristo, a razão da nossa alegria, ressuscitou, venceu a morte. O seu amor é maior do que o nosso pecado.
Não há nenhum mal que nos possa afligir de tal maneira que o amor de Deus não possa responder e suprir com bem. E por isso nós olhamos para essa circunstância que estamos a viver e temos de pensar o que é que Deus nos quer dizer. Que frutos de bem é que podem acontecer na minha vida, na minha aproximação com Deus, na minha aproximação da missa, da Eucaristia, da qual eu agora me vejo afastado. Tanto que nós podemos ver. Também, e sobretudo, nós deparamos-nos com a nossa fragilidade neste momento. Vemos um inimigo gigantesco, invisível, que nos tolhe os movimentos, que nos impede de estar com as pessoas de quem nós gostamos, que paralisa o nosso país e a nossa economia, e vemos todos os cenários muito difíceis que hão de acontecer. E nós olhamos para a primeira leitura e vemos a escolha de David, que é uma escolha muito surpreendente, como, aliás, os escolhidos de Deus em toda a história da salvação. Samuel é enviado a Jessé, em Belém, porque vai ungir o escolhido do Senhor. E vai ter com Jessé e pensa, bem, ele tem vários filhos, mas com certeza é o filho mais velho. Porque é o filho mais velho, porque é sempre o filho mais velho aquele que é o escolhido, e sempre foi assim e vai ser. E nós vemos como é descrito este episódio e afinal não era aquele que tinha um belo aspecto e uma elevada estatura, não foi esse o escolhido do Senhor. E depois vemos um por um os filhos a passarem diante do profeta e o profeta diz, não é nenhum destes, não tens mais nenhum filho. E havia o último filho de Jessé, o mais novo, o David, que era assim pequenino, franzino, ninguém dava nada por ele, era pastor, estava lá com os rebanhos. E esse é que é escolhido, porque o Senhor vê o coração, não olha às aparências. E depois nós acompanhamos a história de David, e sobretudo das mais conhecidas, a luta de David com o gigante Golias, e nós ficamos impressionados porque David é frágil. David, humanamente, não tem nenhuma condição para vencer. Mas porque ele se dispôs a fazer a vontade de Deus, sobretudo porque ele foi escolhido por Deus, ele teve força para vencer o gigante Golias. Diante deste gigante Golias, que é este vírus, e mais do que o vírus, é o medo que isso gera em nós, nós sentimos frágeis e impotentes. E somos. Há muita coisa que nós não conseguimos fazer. E por isso devemos fazer como estes homens e mulheres santos da Sagrada Escritura. Dizer, o Senhor é a minha fortaleza. Com a graça de Deus é possível vencer este mal. Se eu todos os dias procurar, escrutar no meu coração o que é que o Senhor quer de mim, e se eu for obediente a essa vontade, vencerei este gigante como tantos outros, porque Cristo já é vitorioso na sua cruz. E como sugestão, voltarmos a estas leituras durante esta semana e dizermos muitas vezes este salmo, um salmo tão bonito que todos nós devemos dizer, sobretudo nos momentos mais angústia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Isto deve ficar a ecoar no nosso coração, não apenas neste tempo de quarentena, mas quando tudo isto passar, quando voltarmos naquilo que for o regresso à normalidade da nossa vida, nunca nos esquecermos que o Senhor está connosco e por isso o Senhor é a nossa fortaleza e nada temos a temer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.